Glória a Deus. Eu quero desde já complementar, a amada igreja, a todos os irmãos que vai ouvir este áudio, essa experiência, a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja, eu quero aqui trazer no nome de Jesus uma pequena visão em alerta, cuja qual o Senhor me deu hoje pela tarde, né, meus irmãos? Os irmãos sabem que eu passo aí a madrugada acordado, que nem aí em oração a Deus, junto com os irmãos na madrugada, e também que eu trabalho à noite, né, meus irmãos? E durante o dia eu preciso descansar, né? Glória a Deus. Mas esta visão que o Senhor me deu não foi visão em sonho não, tá? Foi visão normal mesmo. Eu lembro que eu levantei ali, era mais ou menos 1h da tarde, devidamente que eu trabalho à noite, né? Levantei, era 1h da tarde, fiquei ali por casa, ali no sofá, sentado no sofá, né, meus irmãos? E eu tinha ainda algumas coisas a fazer na igreja, não sabia se ir na igreja ou orar no monte. Fiquei por ali por casa ainda, aí de repente entrei no quarto, fiquei ali, né, subi ali, né, meu irmão, minha irmã, fiquei por ali pela cama ali. Eu lembro que eu estava ainda um pouco meio cansado, né, e com aquela, né, como se diz, aquela vontade de buscar Deus, de orar a Deus, e ao mesmo tempo também vem saber que tinha compromisso com a igreja, né, tinha que limpar a igreja, né, meus irmãos, e ali eu fiquei ali ainda na cama ali, né, eu fechei os olhos. Quando eu estava de olhos fechados, né, minha visão se abriu, e quando minha visão se abriu, o Senhor Jesus, ele me mostrava, meu irmão, minha irmã, muitos bruxos e bruxa unidamente, muitos bruxos e bruxa unidamente, tudo de preto, com esse chapéu preto aí que vocês estão vendo aí na foto para cima. Eles estavam indo buscar a ter comunhão com as trevas, com Satanás, numa madrugada de lua cheia, né? Dava para ver, né, meu irmão, minha irmã, os bruxos ali tudo unidos, tinha até jovem bruxo no meio, e ali eles estavam indo andando, né, andando ali todos unidos ali para buscar poder, né, buscar poder com Satanás. E ali o Senhor me mostrava alguns bruxos, naquela visão, começava a flutuar, a voar, até jovem, né, bruxo também, voando com grande alegria ali e indo buscar ter comunhão com as trevas. E de repente, meus irmãos, minhas irmãs, eu abro o olho, né, aquela visão, né, na hora que eu abro o olho, aquela visão cessa, né, aquela visão cessa, e o Senhor Jesus, ele me deu uma palavra, né, a palavra que o Senhor me deu está escrito no livro de Lucas, capítulo 16, versículo de número 8, que vai dizer assim: e louvou aquele Senhor injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo, ou seja, os filhos das trevas, são mais prudentes do que os filhos da luz. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que o senhor está dizendo com isso? Meus irmãos, aqui está se retratando que os filhos das trevas, ou seja, os servos de Satanás, ultimamente, nos últimos dias que é hoje, eles têm se dedicado muito mais do que muitos cristãos. O macumbeiro, ele levanta a madrugada para fazer, meu irmão, oferenda a Satanás, e consegue ter comunhão com as pombagiras, com os tranca-rua, né, assim, com o Zé Pilintra, consegue ter comunhão aí com o inimigo de nossa alma para destruir casamento, destruir família, né, destruir lar. Vemos que o diabo, meus irmãos, ele não está de brincadeira. E os bruxos também, as bruxas, não estão de brincadeira. Eles estão se dedicando, estão se esforçando, estão sendo prudentemente naquilo que estão fazendo para destruir família, até mesmo fechar a igreja, destruir vida, meu irmão, minha irmã, de obreiro e obreiro pastor que não tem vida com Deus. E ali o Senhor me passava esta visão pela tarde de hoje, na verdade, né, pela tarde de hoje, né, e o Senhor me dá esse versículo: os filhos das trevas estão sendo mais prudentemente em buscar Deus do que os filhos da luz. Você pode ver hoje, são poucos que quer estar orando na madrugada, são poucos que quer estar, meu irmão, se santificando, jejuando, pagando preço. E os macumbeiros acreditam pelo aquilo que eles fazem. Os macumbeiros acreditam na oferenda que ele ali oferece aos tranca-rua, a pomba-gira, né, aos demônios de alto escalão, meus irmãos, e ali eles adquiriam poder.
Enquanto hoje em dia o crente ele não acredita nem sequer mesmo na oração que ele está fazendo diante de Deus. Muitos não acreditam nem sequer no propósito que está apresentando diante de Deus. Então, desperta tu que dorme. Os demônios, os macumbeiros, os bruxos, os feiticeiros estão unidamente para destruir família, destruir casa lá, destruir tua saúde. Por isso que nós devemos descer mais em oração, manter a vigilância. Porque, meus irmãos, eu vi ali, nesta visão, os bruxos, as bruxas, tudo unidamente para buscar ali a ter poder, comunhão com as trevas, com grande alegria. E alguns deles ali até flutuavam, voavam ali com grande alegria pelo aquilo que eles tinham já recebido de Satanás. Então nós tenhamos, meus irmãos, que acreditar no nosso Deus. Nós tenhamos que receber do Espírito Santo as armaduras. Nós tenhamos que receber do Espírito Santo a autoridade. Nós tenhamos que receber do Espírito Santo a visão de Deus. Alaia, declama, alaia, sou minereandaraia. Reclama, alaia, sou. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, ele tem nos alertado. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. E o diabo ele tem se unido, meu irmão, juntamente com seus adeptos, juntamente aí com bruxo, feiticeiro, macumbeiro, feito reunião aí para destruir os cristãos, para fazer muitos pastores aí cair, para vir escândalo para a igreja, para fazer muitas irmãs, irmãos parar de orar, de buscar Deus. Por isso que nós tenhamos, meus irmãos, que a cada dia pedir socorro para Deus, não deixar a chama do Espírito Santo se apagar, não deixar, declama lá e assou derraia, reclama lá e assou, e reclama lá e assou derraia. Não deixar jamais, meu irmão, minha irmã, a comunhão com Deus. Quantos estão perdendo a comunhão com o Espírito Santo por conta que estão envolvendo aí dia e noite com internet, vendo vídeo, no Facebook, no TikTok, no Kawaii, no Signal, mas não lê Bíblia, não ora, não jejuma e fica sendo um crente fracassado. Mas nós tenhamos, meus irmãos, que se revestir do poder de Deus, porque maior é Deus que está conosco do que o que estão com Ele. Então, meus irmãos, estais aí o alerta, o Senhor me dava esta visão, eu vi ali pela misericórdia do Senhor, não estava dormindo não, apenas fechei meus olhos e pela misericórdia o Senhor me mostrava esses bruxos, essas bruxas, tudo reunido, tudo de preto, ali, meus irmãos, indo buscar ter comunhão com Satanás, com grande alegria. Enquanto hoje em dia muitos crentes já não têm mais alegria de buscar Deus. Vemos que as igrejas, meus irmãos, se apostataram, os pastores já não pregam mais a verdade, não tem mais vida com Deus em oração. Os pastores estão brigando por conta de cargo, estão brigando, meu irmão, minha irmã, por coisas que este mundo tem oferecido, que é coisa perecível, Estão brigando aí por conta de posição, para quem revela mais, para quem prega mais, mas não busca abrigar para ter uma comunhão com Deus e vencer Satanás e ganhar as almas para Jesus. Então deixa este alerta, no nome de Jesus, vamos buscar mais, vamos orar mais, porque o Senhor Jesus, Ele quer mais de mim e de você. Que Deus abençoe em nome de Jesus.